assim, ó, ele é o maior nascido de mulher. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de João, capítulo 1. Esse microfone hoje não está muito amigo meu. Livro de João, capítulo 1. Eu quero ler do versículo 19 até o versículo 31, para nós fazermos um raciocínio aqui nesta noite. Em nome de Jesus, Deus colocou uma coisa no meu coração e eu quero dividir com os amados irmãos. Todos acharam? Livro de João, Mateus, Marcos, Lucas e João. Versículo 19 diz assim: esse foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? Tu és Elias? E ele disse: não sou. Então tu és um profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos respostas àqueles que nos enviaram, que dizem a respeito de ti mesmo. Então ele respondeu: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe então: por que batizas e não és o Cristo, nem Elias e nem profeta? Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha a ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão de quem a primazia já existe antes de mim. Eu mesmo não a conhecia, mas a fim de que ele fosse manifesto em Israel, vim por isso, batizando com água. Irmãos, eu quero falar com os irmãos um pouco nesta noite sobre identidade, sobre propósito, e por que não dizer sobre ser um discípulo de Jesus. Para mim, esse homem foi o homem mais convicto de um chamado registrado na Bíblia Sagrada. Um homem que sabia quem ele era em Deus, e qual era o seu propósito, e qual era o seu chamado. Ele chegou a duvidar do chamado de Jesus, quando ele manda os seus discípulos perguntar se Jesus era mesmo enviado, mas ele nunca cocheou em dois pensamentos a respeito do seu chamado, do seu propósito, nunca. No versículo 19, os judeus mandaram perguntar para ele: quem és tu? E ele disse: eu não sou o Cristo. Eu sou aquela voz que clama no deserto. Eu vim para aparar as arestas. Eu vim para endireitar o caminho do Senhor. Eu sou aquele que batiza com água. Eu sou
aquele que não é digno de desatar as correias das sandálias do meu mestre? A pergunta é: quem é você? Essa era a pergunta que fizeram para João Batista. Quem é você? Se alguém perguntasse para você: quem tu és? Quem somos nós, irmãos? Um homem chamado Tomás de Aquino. Qualquer pessoa que estudou teologia leu e ouviu falar muito sobre esse homem, um teólogo, um filósofo alemão que viveu no ano de 1225. Ele diz que há 3 coisas que é necessário para uma salvação de um homem. E ele diz assim: saber em quem ele deve crer, a primeira coisa. A segunda, ele diz assim: saber o que deve desejar. E a terceira, saber o que deve fazer. Nós sabemos que a salvação é pela fé. É para todo aquele que nele crê, será salvo. O apóstolo Paulo fala: se nós esperarmos em Cristo, somente deste mundo nós seremos os mais miseráveis de todos os homens. Irmãos, 90% dos problemas da humanidade está aqui, preste atenção. Quando nós não sabemos quem somos, e eu estou falando aqui para a maioria das pessoas que são cristãos, irmão, que são crentes. Quando nós não sabemos quem somos, da onde nós viemos e para onde nós vamos, nós somos com muita facilidade levados por todo vento de doutrina. Qualquer palavra, qualquer luta, qualquer vento nos leva em uma direção que não é a direção do propósito de Deus para as nossas vidas. Por isso a maioria das pessoas vive uma vida manipulada pelas doutrinas e imposição do mundo, e isso tem trazido frustrações, decepções e muita infelicidade no coração das pessoas. No livro de Isaías, capítulo 26, versículo 3, ele diz uma coisa tremenda. Ele diz assim: tu, Senhor, guardará em perfeita paz. Quem? Aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Nunca se viu em toda a história da humanidade tanta tragédia emocional e psicológica, irmão. Nunca em toda a história. Hoje, as doenças mentais são as que mais matam no mundo. Estão superando até o caso dos cânceres. Você sabia que os casos mais graves dos problemas mentais são percas de identidade, falta de propósitos? Conversa com uma pessoa que está entrando num estado depressivo para você ver. Ela não sabe nem que propósito de vida ela tem. Ela perde a sua própria identidade. Por isso, irmão, Deus deixou para nós uma coisa muito preciosa, que nós chamamos de um manual de Deus para as nossas vidas, uma bússola de Deus para as nossas vidas. Só que tem um grande problema: nós não gostamos de manuais. Nós não lemos nem o manual do nosso telefone, nem o manual do nosso TV, nem os manuais do nosso carro. E nós nem sabemos, a maioria de nós não sabemos nem o que é uma bússola. Sabemos que existe o norte, sul, leste, oeste, e às vezes nós estamos caminhando no leste, no sul, no leste, oeste, e não sabemos quem é leste, quem é sul, quem é norte, quem é oeste. E aí nós vamos levando a vida sem projetos, sem alvos e sem propósitos. E por causa disso, nós não temos paz e também não temos felicidade. Preste atenção no que eu vou dizer. Você nunca terá felicidade se você não tiver propósito de vida, irmãos. Se você não saber para onde você vai,
da onde você veio e aonde você quer chegar. Quem não tem discernimento disso, não tem felicidade, irmão. Pode ter momentos de alegria, mas não tem felicidade. Até a nossa vida profissional, muitas vezes, é sem alvo, é sem propósito. Por isso que tem um monte de profissionais que são um desastre na sua profissão. Passaram anos em uma universidade e são um fracasso como profissionais, porque não sabem o que são, não sabem onde querem chegar. E muitas pessoas vivem sem propósito, muitas pessoas casam sem propósito, muitas pessoas negociam sem propósito, lê Bíblia sem propósito, prega sem propósito, louva sem propósito, ora, jejua sem propósito, sobe montes sem propósito nenhum, aí vive uma vida sem propósito. Por isso que tem um monte de gente desistindo da fé, porque se você não tem propósito, você tem um fim predeterminado para aquilo que você está fazendo. Você certamente vai fracassar, porque você não tem um alvo. E nós ainda não aprendemos nem o que é a matemática de Deus. Nós até hoje achamos que a matemática de Deus é quantos carros nós vamos adquirir, é quantas casas, é quantas fazendas, é quantos bois terá na nossa fazenda, quanto você ofertou, quanto você dizimou. E a matemática de Deus nunca foi essa, porque o propósito divino para as nossas vidas nunca foi enriquecimento material. Não estou querendo dizer que Deus ama a pobreza, não. Mas a matemática de Deus é mais ou menos assim: quantas vezes o sol queimou o seu lombo por causa de uma alma? Quantos quilômetros você já andou por causa de uma alma? Quantas noites de sono você perdeu por causa de uma alma? Quantas vezes você acordou de madrugada chorando, clamando por Deus por causa de uma alma? Quantas vezes você jejuou, quantas vezes você orou, quantas vezes você subiu nos montes por causa de almas? Quantas vezes você por causa de almas? Quantas vezes você por causa de almas? Quantas vezes você por causa de almas? Você sabia que o principal alvo de Jesus foi salvação de almas? Por isso que nós estamos aqui nessa noite. Irmão, não existe discípulos de Jesus, preste atenção, que não tem um propósito no coração de salvação de almas. Olhe para mim. Quando você vai olhar para o Novo Testamento, nós às vezes falamos assim: olha, eu não sou crente, eu sou cristão. Você vai para o Novo Testamento, você vai ver que só tem por três vezes só que foi escrito a palavra cristão, mas por mais de 250 vezes a palavra discípulo. Ser discípulo é muito mais do que ser um cristão. Ser cristão é mole, é fácil. Agora, ser discípulo é ser imitador, ser idêntico, ser parecido, ter os mesmos jeitos, os mesmos sentimentos, as mesmas vontades, o mesmo gosto, sentir a mesma dor, sentir a mesma alegria. Isso é ser um discípulo, é ser idêntico ao seu mestre, é ser o mais parecido possível ao seu mestre. Você sabia que as pessoas que alcançam a felicidade plena são aquelas pessoas que estendem a mão para as outras pessoas? E eu não estou falando aqui de teologia bíblica, eu estou falando aqui de ciência. A própria ciência diz que todas as pessoas que abrem o seu coração e que ajudam o seu semelhante são pessoas realizadas e felizes. Isso é comprovado cientificamente, irmãos. Agora a sociedade vai e joga sobre os nossos ombros um fardo, um peso. E nos obriga a ser sempre o melhor em todas as circunstâncias. Na vida profissional,
Nós temos que ser sempre o melhor. Até que na vida profissional, às vezes isso é necessário. Mas isso, irmão, não cabe dentro do evangelho do reino de Deus. Do reino de Deus. No reino de Deus não funciona assim. O reino de Deus é o menor aqui, é maior lá. O que Jesus disse de João Batista? Ele é o maior aqui, mas ele é o menor lá. Sabe o que essa loucura toda tem provocado nas pessoas? Nós deixamos de fazer aquilo que Deus propôs para o nosso coração. Nós perdemos, a maioria de nós, perdemos os propósitos de Deus, irmãos. Negligenciamos muitas vezes o que Deus pediu para nós fazer, porque nós julgamos aquilo que Deus pediu para nós fazer, muitas vezes pequeno, muitas vezes pouco demais. Aí nós muitas vezes não damos valor naquilo. Aí nós vivemos uma vida estressada, porque concorremos com todo mundo. Aí o fulano compra um carro, eu tenho que comprar um carro também. Ele tinha um carro velho igual o meu, trocou de carro, então eu tenho que trocar também. Aí o fulano ganhou uma promoção no emprego, agora o salário dele é maior, então eu tenho que ter um salário maior também. O irmão canta bem, o irmão prega bem, então eu preciso ser melhor, eu preciso cantar bem também. Irmão, sabe o que Deus quer de nós verdadeiramente? É que nós façamos a nossa parte. Só isso. Só isso, irmão. E nada mais. Aí fica um monte de gente querendo brilhar mais do que os outros. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ela: para de querer viver a vida do outro. Viva a sua vida, diga para ele. Viva o seu propósito. Faça apenas o que Deus propôs para você fazer. É simples, irmãos. Não vai ter estresse, não vai ter perturbação, não vai ter aflição. Querido, nós somos um corpo, irmãos. Não há concorrência no reino. Para Deus, irmãos, o que cuida da limpeza é igual o que prega a palavra. Para Deus, irmão, o que louva não é diferente daquele que intercede. Nós nunca podemos achar, irmãos, que o olho fazer o papel da boca, ou da boca do nariz, da orelha, os braços, das pernas. Não é possível isso, irmão. No reino de Deus, cada um tem a sua função, e todos são importantíssimos para Deus. Abra a sua Bíblia lá no livro de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Vou ler apenas o versículo 4 ao versículo 8. Olha o que o apóstolo Paulo escreve aqui para os romanos, para a igreja de Roma. Preste atenção. Romanos capítulo 12, a partir do verso 4, eu quero ler só apenas ao versículo 8, diz assim, porque assim como um só corpo tem muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Presta atenção nisso, que como é interessante isso, irmão. Assim também, nós, enquanto muitos somos, como muitos somos um só corpo em Cristo, e membros um dos outros, irmãos, tendo diferentes dons, segundo a graça do que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dedique a um ministério. Ou que ensina
esmere-se em ensinar. Ou que exorta, faça com dedicação. E o que contribui, faça com humildade. E o que preside, com diligência, que exerça misericórdia com alegria. Cada um, irmãos, recebe de Deus uma porção. E nós passamos a nossa vida querendo fazer o que é para o outro fazer. E deixamos de lado aquilo que é para nós fazer. E esse é o grande problema. Aí, irmãos, entra a infelicidade, entra a insatisfação, entra a confusão. A maioria das tempestades que nós passamos, a maioria dos problemas que nós enfrentamos, irmão, não é externos, é interno. A maioria das batalhas que nós enfrentamos, é em nós mesmos, irmãos. É vencer a nós mesmos. E aí nós esquecemos de que o fardo de Jesus é leve e o jugar dele é suave. Sabe qual é a maior prisão para uma pessoa? É você tentar viver uma vida que você não quer viver, que Deus não propôs para você. Então, em nome de Jesus, seja você. Aprenda a valorizar o que Deus colocou em você, porque aí você vai fazer aquilo que Deus quer que você faça e vai cumprir os propósitos de Deus na sua vida, amém? Mas eu não gosto do meu jeito, pastor. Irmão, é esse jeito que Deus sonhou para você. João Batista, pessoa questionando ele disse: não me questiona, não me pergunta, eu sou a voz que clama no deserto, e pronto. Essa é a resposta. Vocês querem ouvir a resposta? Eu sou apenas a voz que clama no deserto. Eu sou o enviado, aquele que foi profetizado por Isaías. Às vezes as pessoas, irmãos, a pressão do mundo é tão terrível em cima da gente, que às vezes nós perdemos o foco de quem nós somos. Aí as pessoas não se casam e fica apavorada, porque o mundo diz assim: olha, se você passar dos 30, você corre o risco de ficar para quê? Para titia. Aí tem um monte de gente infeliz, e às vezes arruma um casamento, irmãos, porque tem medo de ficar para titia. Por quê? Porque o mundo diz: tem que casar. Quem é que diz que você tem que casar? Quem é que diz? O mundo que diz. A Bíblia não obriga ninguém a se casar. Os preceitos de Deus não te obrigam a casar. O apóstolo Paulo, pelo contrário, o apóstolo Paulo fala assim: você que é solteiro, não case. Ele sabia da... Ele diz assim: você que é solteiro, permaneça como está. Agora, se você não consegue segurar a peteca, então, em vez de ficar se amassando pelos cantos, então é melhor que você se casa. Mas não é uma obrigação. Agora a moda é homem musculoso, tanquinho na barriga, né? Igual a minha, assim, ó, tanquinho cheio de músculo, dividido, né? As mulheres toda cheia de curvas. E aí está um montão de gente depressivo e infeliz por causa disso. Porque o mundo vai ditando as regras, e nós vamos perdendo a visão, nós vamos deixando de saber quem somos. Quem é você? João, você está comendo gafanhoto com mel, você vive no deserto, você é uma pessoa desajeitada. Não interessa, eu sou a voz que clama no deserto. Pronto, não quero saber. Convicção do que era, convicção do chamado de Deus, convicção do propósito de Deus na sua vida. Qual é o propósito? Se eu perguntasse para você com toda a sinceridade, qual é o propósito de Deus na sua vida? Qual é? Você poderia com toda a sinceridade descrever o propósito de Deus na sua vida? O começo, o meio e o fim? Porque todos nós temos, irmãos. Isso não é para alguns privilegiados, não.
Aí a pessoa se casou, passa 2, 3 anos e não tem filho, aí fica todo mundo pressionando. Ah, será? Acho que aquele cara não está dando couro. Ah, será que aquela mulher não está com problema? Ah, é doença, é não sei o quê. Fica uma pressão psicológica. E daí, irmão, se não tiver filho? Quem falou que é obrigado a ter filho? Tem gente que casa e passa, às vezes faz um planejamento para 5, 10 anos para ter filho. E daí, irmãos? Mas às vezes nós tomamos algumas atitudes, irmãos, porque nós somos manipulados e pressionados pelo mundo. Até minha neta, quando eu fui sair hoje, que ela olhou para mim de calça jeans, com essa camisa desse jeito assim, ela falou: vô, pode falar uma coisa para o senhor? Eu falei: pode falar. O senhor não tem cara de pastor, não. Por que ela falou isso? Por causa da pregação? De jeito nenhum. Por quê? A visão dela de um grande pregador é um caboclo com brilhantina na cabeça, um terno brilhoso, um sapato cromo alemão com o bico lá em cima, fazendo uma curvinha para cima, sabe? Um relógio daqueles brilhoso, corrente no pescoço, uma pulseira, e o cara que pula, dança e faz reteté e grita. Um conceito formado, já está formado na mente. E aí um monte de ministério, cheio de doutrinas humanas, manipulação, manipulando os sentimentos das pessoas, impondo regras pessoais e individuais da própria pessoa, que não tem nada, absolutamente nada a ver com a Bíblia. E irmãos, e pessoas frustradas, decepcionadas, porque ministério exige deles coisas, irmãos, humanas, sem sentido, sem fundamento, que não tem nada a ver com Deus, até denigre a imagem de Deus, deixa de lado o Espírito Santo, porque são atitudes, são comportamentos aplicados, é um espírito de religiosidade, uma opressão religiosa. Aí as pessoas vivem uma vida fingindo que elas são uma coisa que elas não são. Não fica com raiva de mim não, a igreja está cheia de pessoas assim, irmãos, que aqui dentro é uma coisa, lá fora é outra coisa completamente diferente. Finge. Quando está na frente dos irmãos, glória a Deus e aleluias, muda até o tom da voz. Mas quando está longe, é um caso sério. Aprendemos muitas vezes a ser o que nós não somos, irmãos. E sabe o que acontece? Preste atenção. Quem faz essas coisas não tem outro caminho a não ser ficar depressivo, infeliz, frustrado. Não tem outro caminho. Aí os judeus perguntaram para João: ah, você então é Elias, ou então você é um profeta, porque de onde vem tanta autoridade para você batizar, para você falar essas coisas do jeito que você está falando? Ele diz assim: não tenho o que saber, eu só sou a voz que clama no deserto. Eu sou aquele lá, que escreveram lá no profeta Isaías. Ele sabia, ele não tinha dúvida. Irmãos, a igreja, guarde bem o que eu vou dizer, a igreja é um lugar para você ser o que verdadeiramente você é. Vou repetir, a igreja é um lugar para você ser verdadeiramente o que você é, servir a Deus com paz e ter paz interior. A igreja é um lugar de libertar o jugo de Satanás. A igreja é um lugar de você ser liberto pelo jugo do mundo. A igreja é um lugar para você ser liberto do espírito da religiosidade e ser uma pessoa livre em Cristo Jesus. Aqui nós não fingimos. Aqui não fingimos. Posso ouvir um amém? Aqui nós carregamos o fardo um dos outros, amém, irmãos? Aqui nós dividimos nossas necessidades, amém, irmãos? Isso é igreja, irmão. A igreja não é um lugar de julgamento, irmão. A igreja não é lugar de condenar ninguém. A igreja é um lugar de salvação.
salvação de alma, de reconciliação. A igreja é um lugar de esperança, de amizade, de paz e de consolo. O primeiro lugar na sua vida, quando você tiver um problema, passar por uma tempestade, é procurar a sua comunidade, irmão. Nós precisamos sentir essa segurança. Nós precisamos voltar a ser igreja. Igreja não é as quatro paredes. Igreja, irmão, é quando nós unimos a nossa força, quando nós unimos a nossa fraqueza e nós tornamos um em Cristo Jesus. Jesus é o cordão de 3 dobras que não se arrebenta com facilidade. E isso é tão terrível. Até o jeito da gente pregar, o mundo já ditou regras, irmão. Nós estávamos até conversando sobre isso. Um pregador certo, as pessoas dizem assim, ó, para você ser usado pelo poder de Deus, para que Deus se manifeste na igreja, então você tem que pregar cabelo penteadozinho, bem penteadozinho, de preferência curto, não pode ser cabeludo, tem que ter gravata, tem que ter aquela prisilinha, que eu não sei nem o nome daquilo, na gravata, sabe, a gravata não pode passar 2 dedos do umbigo, porque senão fica uma coisa, senão não tem, fica desconcertado. Você tem que abotoar só o primeiro botão do seu paletó, seu sapato tem que estar brilhando. Irmãos, aí o mundo vai ditando as regras, aí o mundo vai falando como nós temos que ser. Como se Deus, irmãos, Ele obedecesse regras humanas. Como se o Espírito Santo fosse o nosso servo, o nosso empregado. Porque se eu não fizer assim, Deus não vai operar. Que conversa é essa? Onde é que arrumaram tanta babaquice como essa, irmão? O que Deus exige de um homem de Deus e de uma mulher de Deus é que ele tenha um coração quebrantado e contrito, porque esse o Senhor não desprezará. Você precisa ser diante de Deus o que você é. Não adianta você fingir para Deus. Você pode enganar quem você quiser, seu pai, seu marido, sua mulher, seus filhos. Você pode enganar quem você quiser, mas você nunca vai enganar aquele que sonda a intenção do coração do homem. Nunca. Então seja o que você é de verdade diante de Deus. Clame ao Senhor. Se você acha que tem que mudar, clame, porque só Ele tem poder para mudar, para transformar e para nos colocar no centro da sua vontade. Isso não quer dizer também que nós não temos que ter critérios bíblicos, né? Doutrinas bíblicas, porque não é o que eu acho, é a que a Bíblia acha. Se a Bíblia acha, não interessa o que eu acho, é o que a Bíblia acha. Aí, irmãos, muitas vezes nós expelimos mais do que ajuntamos com as nossas regras, com nossos preconceitos, nossos paradigmas. Jesus foi duramente criticado, sabe por quê? Porque comia com pecadores e publicanos. Você acha que mudou alguma coisa, irmão? É a mesma coisa até hoje. É a mesma coisa, se não piorou um pouquinho mais, irmão. Nós ficamos inventando um monte de coisa que torna um fardo pesado servir a Deus, irmãos. E nós não aprendemos que servir a Deus tem que servir a Deus com alegria, tem que ter paz no coração, irmãos. Não pode haver conflito. Você pode ter conflito com o mundo, você pode ter conflito com o pecado, você pode passar por vendavais, por aflição, mas diante de Deus o seu coração está em paz, porque você está dizendo, como diz o Salmo 91, lido aqui nesta noite: eu estou amparado debaixo da sombra do Altíssimo. E quem está debaixo da sombra do Altíssimo, pode cair 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas ele não será atingido. Aí nós dizemos assim: você tem tatuagem? Então peraí, então você não pode ser pregador.
Você fez a besteira, não pode louvar no altar. Ah, você usa brinco? Não pode. O brinco não pode. Não, brinco desse tamanhozão não pode. Ah, o seu cabelo, você cortou o cabelo? Crente, mulher crente tem que ter o cabelo longo. Você usa calça? Não pode. E nós vamos enchendo de regrinhas. Você é divorciado? E tem umas igrejas que ainda falam que você já está condenado ao inferno. Já excomunga mesmo para o inferno. E eu fico procurando essas coisas na Bíblia, irmão, e a gente não consegue encontrar na Bíblia essas coisas. Acho que nós precisamos pensar com muita seriedade quem nós somos como igreja, porque você é a igreja de Cristo. Eu sou a igreja de Cristo, irmão. Já disse aqui, repito, igreja não é essas quatro paredes aqui foram erguidas para nós estarmos comungando junto, para quando chover a gente não se molhar, para a gente ter um mínimo de conforto que teremos em nome de Jesus. Está muito calor hoje, mas será melhorado isso. Para isso que serve. É um lugar onde a gente reúne a família, a comunidade, sabe, para dividir as nossas queixas, para nos ajudar mutuamente. Mas você é a igreja de Cristo, e a pergunta é para você nessa noite, em nome de Jesus Cristo: quem é você? Quem é você em Cristo? Quem é você em Deus? João Batista era primo de Jesus, tinha praticamente a mesma idade de Jesus, apenas 6 meses aproximadamente de diferença. Eles cresceram juntos, eles tinham os mesmos princípios, possivelmente eles tinham participado às vezes das festas religiosas juntos. João Batista era o homem mais famoso daquela época. João Batista, depois do sacerdote, ele era a pessoa mais temida, depois do sacerdote e do rei Herodes naquela época. Mas um dia, ele vê Jesus na fila para se batizar, e ele olha para Jesus e diz: ei, aquele ali, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu, João Batista, não sou digno nem de desatar as correias das suas sandálias. Esse que vem a mim é o que vai batizar no Espírito e com fogo. Eu só batizo com água. João sabia qual era o seu propósito. João sabia para que veio. Não importa se ele cresça e eu diminua. E esse conceito, irmão, nós não sabemos lidar muito com ele, porque quem sabe o que é em Deus, não interessa o sucesso dos outros. E nós vivemos a nossa vida preocupado com o sucesso dos outros, irmão. É um espírito de inveja terrível. Esquecemos, irmãos, quem somos. Quando você se preocupa com o outro, quando você tem inveja do outro, quando você fofoca sobre o outro, quando você queixa sobre o outro, é porque você está perdido no seu propósito. Porque quem sabe o que é em Cristo, em Deus, irmãos, não tem tempo para cuidar da vida do outro, porque ele vai cuidar em cumprir o propósito que Deus colocou na sua vida. As pessoas muitas vezes querem se engrandecer, irmãos. Atente para o que eu vou dizer aqui, e sempre mostrar que são superiores às outras pessoas. Por isso, irmãos, que a gente ouve testemunho assim. Eu quero contar meu testemunho.
Vai lá, conta seu testemunho. Ó, gente, quero dizer uma coisa para vocês, uma bênção que eu recebi de Deus. Eu era um gari e agora eu sou doutor. Glória a Deus e aleluia. Irmão, eu era uma diarista e agora eu sou proprietária. Agora eu sou dono. E está lá o gari sentado na igreja. Está ali a diarista sentada na igreja. E ela olha e fala assim: o que tem a ver? O que tem ser diarista? O que tem ser gari? O que tem ser empregado? E às vezes essa pessoa ama de paixão o que faz, e ela diz assim: o meu propósito, o propósito de Deus foi me colocar nessa família, por isso eu oro por ela, pela minha patroa, por isso eu intercedo por ela, ela prospera, porque eu sou uma mulher de Deus, eu cuido das coisas dela, ela não fica preocupada, porque Deus colocou essa obrigação na minha vida, e eu faço para que ela prospere, porque sabe o que quer, sabe quem é. Aí Naamã pega uma escrava, uma menina, leva para dentro da casa dela, e ela é tratada lá como uma escrava, para cuidar das coisas de Naamã. E um dia ela vê o seu senhor leproso, um homem de aparência bela, por causa dos seus uniformes, mas porém podre, leproso por dentro. E ela vê e ela disse: eu sei o caminho da sua cura. Eu sei de um homem de Deus que te levará ao Senhor, e Ele limpará a sua lepra, e você será uma pessoa curada. Ela amava o que fazia, mesmo sendo uma escrava. E querido, quem sabe o que é, quem sabe o que é e onde vai chegar, conhece o propósito de Deus na sua vida, é feliz em qualquer lugar que Deus colocar, porque ela sabe que se tiver difícil, Deus está no controle de tudo. Isso é tão impressionante, irmãos, que antigamente as profecias eram assim nas igrejas. Irmão, Deus está mandando dizer para você que você continua na missão, que você continua nessa tempestade, que você continua nessa luta, que Deus é contigo, que Deus vai te fortalecer na hora do choro, na hora da lágrima. Deus é contigo, Deus vai voltar. Agora sabe como que é? Varão, Deus está me dizendo que Deus vai te arrancar daí, vai te levar a patamar mais alto, e você vai estar tão alto que você vai olhar para quem te viu passar pela prova e não te ajudou. Irmãos, reflita no que Deus está falando conosco nessa noite. Cuidado, muito cuidado com os seus testemunhos. Respeite as pessoas. Não é porque Deus me colocou hoje aqui para pregar que eu sou diferente e melhor do que vocês, porque amanhã pode ser o filho de vocês ou qualquer um de vocês que estará aqui no meu lugar, porque isso aqui é a casa de Deus. Aqui quem manda é o Senhor, e se Ele mandar senta lá, eu sento lá e vou ouvir e vou dar glória a Deus. Então nós temos que aprender a ser cuidadosos. Uma vez nós estamos aqui preparando para a festa do final do ano, eu me lembrei aqui, aí um pastor numa festa do final do ano, o pastor não tem nome, eu não sei quem é, e ele então na festa, ele falou, aí tinha uma vaquinha que era para levar os refrigerantes, ele falou: pessoal, por favor, não traga esses refrigerantes baratos aí, esses refrigerantes aí ninguém consegue tomar eles, traz Coca-Cola, porque Coca-Cola é refrigerante de crente, traga Coca-Cola, não traga esses refrigerantes. Só que o dono da fábrica estava sentado lá no banco, e era o maior ofertante da igreja. E aí no fim ele chamou o pastor e falou assim: pastor, vem cá, o que tem de errado com o meu produto? O que aconteceu com o meu produto? Que o senhor está lá denegrindo a imagem do meu produto, que a gente faz com tanta responsabilidade, com tanto carinho, com tanto zelo. O que tem a Coca-Cola que é melhor do que o meu refrigerante?
Até os nossos testemunhos, irmãos, tem que ser testemunhos que edificam as pessoas. Ou se não, por favor, conta ele de forma particular. Não denigre a imagem de ninguém, não humilhe ninguém, porque mesmo que você venceu, e está num patamar alto, e está feliz lá em cima, aquele que está embaixo pode estar usufruindo de uma felicidade às vezes muito maior que a sua. Depende muito da intimidade que essa pessoa tem com Deus. E eu quero terminar essa palavra como comecei, com a mesma pergunta que comecei: quem é você? Sinceramente, irmãos, quem é você? Olha aqui para mim. Tem um chavão evangélico que é muito conhecido. E talvez você já falou isso. Eu já falei isso. Eu tive meditando sobre isso. Quando acontece um problema, sabe o que nós falamos? Não olhe para nós, irmão. Olhe. Sim ou não? Não olhe para mim, não olhe para o irmão, não olhe para a igreja, olhe para Jesus. Já para analisar sobre essa frase para crente que não sabe o que é em Deus. Essa é uma frase usada por pessoas que têm o caráter de Cristo. Essa é uma frase usada por pessoas que não conhecem o Deus que serve. Não é olha para Cristo, é olha para mim. Você quer conhecer Jesus? Eu tenho parecido com dele. Paulo disse assim: sede imitadores, sou de Cristo. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do verso 1, Pedro e João vai para a porta do templo, vai para a porta formosa do templo, e a Bíblia diz que colocaram lá um coxo desde a nascença. Preste atenção nisso que eu vou dizer, antes de você julgar o que eu acabei de dizer. Preste atenção. Coloca lá na porta do templo um coxo desde a nascença. Quando Pedro e João, na hora nona, segundo a palavra de Deus, entra no templo para orar, ele chama e pede esmola para Pedro e João volta. E o que ele diz? O que ele diz? Olha para nós. Olha para nós. Nós não temos prata, nós não temos ouro, mas nós temos uma coisa, e essa nós te damos. Em nome de Cristo Jesus, levanta e anda. E Pedro pega nas mãos dele e levanta, e a Bíblia diz que ele firma o cotovelo, e ele se firma, e ele fica em pé e sai pulando para dentro do templo. Agora acontece uma coisa lá dentro do templo. As pessoas começam a glorificar, porque todo mundo conhecia esse homem, ele era antigo lá. A gritar, a glorificar a Deus e admirar as maravilhas que Deus fez, e cercam Pedro e João. Aí Pedro e João para e pergunta: por que vocês estão olhando para nós? Olha para ele, que foi ele quem fez, não foi nós. Na hora da responsabilidade de mostrar o caráter de Cristo, é com você, discípulo de Jesus. Na hora de mostrar o poder de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus,
a grandeza de Deus, olhe para mim. Olhe para Deus, porque Ele é o único digno de toda a honra e de toda a glória. Mas nós precisamos aprender a ser cristão. Porque quando nós não temos coragem, precisa ter coragem para dizer: olhe para mim, eu sou um exemplo de pai, eu sou um exemplo de cristão, eu sou um exemplo de discípulo, eu sou um exemplo de pastor. Precisa ter coragem. Por que não dizemos? Porque nós nem nós mesmos sabemos quem somos. Se o mundo lá fora quiser saber como é o céu, do céu, a amizade no céu, a koinonia, o amor no céu, eles vão entrar aqui e vai ter que ver isso em nós. E eles vão dizer assim: aqui, quer saber como é? Em cima é igual aqui, ó. É igual aqui esse povo aqui. Você quer saber como é Jesus? Olha para ele, olha para ela, que ela parece com ele, ela faz igualzinho ele. Ela ama como ele ama como ela. Ela respeita como ele. Olhe para ele. Como é que nós vamos levar pessoas a Cristo, querido, se você não tem coragem de dizer: me segue que eu vou te levar, eu vou te mostrar lá o caminho, eu vou te levar até Jesus, eu vou mostrar pelo Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus está em mim, e o Espírito de Deus vai agir, encontrar o caminho, que é o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus, nosso Senhor. Você tem coragem de dizer: olhe para mim? Por que nós não dizemos, irmãos? Por que nós não dizemos? Seja sincero. Porque nós nos achamos um lixo, um trapo, um imundo, mentiroso e falso. Mas nós não temos coragem de falar para o mundo. Sabe o que Jesus falou? Vocês, Ele é a luz do mundo, e a luz não pode colocar debaixo de pode a iluminar todos. Vocês são o sal da terra, que dão sabor. O profeta Isaías disse que nós somos como as luminárias, nós somos como as estrelas que refletem o brilho da glória de Deus. E ele disse assim, que nós somos como espelho que reflete a imagem do nosso Redentor. Ei, querido, quem tem coragem de dizer: olhe para mim, é porque ele sabe, se a pessoa olhar, não vai enxergar, e vai enxergar Cristo nele. Eu não estou dizendo para você se vangloriar, que nós sem Deus não somos nada. Nós com Deus somos a imagem e a semelhança de Deus. A imagem e a semelhança de Deus. A imagem e a semelhança de Deus. Quem sabe o Espírito coloca esse desejo no coração de ser a imagem e a semelhança de Deus, ter o seu caráter, ter a marca do seu caráter, ter o selo do Espírito Santo. Até Satanás, quando olhar para você, vai dizer: não toca nele, porque ele tem uma aliança, ele está selado. Pregamos domingo passado, e você não tem o caráter de Cristo, você tem o caráter de Satanás. Se você não se parecer com Cristo, você vai se parecer com Satanás. Desculpa, irmão, mas não existe uma linha divisória entre Deus e Satanás, entre céu e inferno. A linha que tem lá é muito tênue, é fininha demais, não dá para caminhar em cima dela. Ou você vai cair para um lado, ou você vai cair para o outro. Quem não sabe o que é e aonde vai chegar, sempre cai para o lado errado.
Eu quero te convidar a se colocar em pé. Oh, Pai. E do meu coração, como eu amo os teus caminhos. A tua imagem está aqui dentro, Senhor. Está dentro de cada um de nós. Tira, Senhor, a sujeira, tira a aresta, tira as arestas, Senhor. Tira, Pai. Tira toda a imundícia, tira o mundo. Tira, meu Deus, em nome de Jesus. Tudo que tu és. Nós queremos que o mundo olhe para nós, Senhor, Você me libertou e não nos veja, mas veja em nós a tua imagem. Que eles olhem para nós e digam: segue ela, segue ele, porque ele está indo no caminho da salvação. Nós não queremos mais ser crentes que cocheiam dois pensamentos, Pai. Chega disso, Senhor, por misericórdia, chega disso, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, reconcilia, salva, liberta, cura. Em nome de Jesus Cristo, Pai. lindo Jesus. Será que você não tem uma palavra para dizer para Jesus nesta noite? Como eu amo os caminhos. Quem é você? Lindo Jesus. Quem somos nós? Estrela da manhã. Da onde você veio, querido? Eu cantarei. Da onde você veio, querido? Para onde vocês vão? O que posso te dar por tudo que tu és. Ah, meu Deus. Você me libertou, Ah, meu Deus. me curou. Oh, Pai querido, O que não. posso Oh, Pai te amado. dar por tudo que tu és. Você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Aleluias. O que posso te dar por tudo que tu és, Jesus? Você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Aleluias, querido. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Precisa ter muita coragem para dizer: eu estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu agora vivo na minha carne, eu vivo pela fé.
porque Ele me amou e deu a sua vida por mim. Precisa ter coragem para dizer: olhe para mim. Olhe para mim, porque o mundo não tem mais domínio sobre a minha vida. Olhe para mim, porque o pecado não me domina mais. Olha para cá, olha para mim, porque eu sou a igreja viva de Cristo. Olhe para mim, porque eu sou a luz do mundo. Olhe para mim, porque eu sou o sal da terra. Olhe para mim, porque eu sou a imagem e a semelhança do Deus vivo. Olhe para mim, porque eu sou herdeiro e co-herdeiro com Cristo Jesus. Olhe para mim, porque eu estou indo para o céu. Me siga, me siga, porque o meu destino é o céu. Meu destino é a vida eterna. Olhe para mim, me siga, me siga. Quer conhecer Jesus? Quer conhecer Jesus? Olhe para mim. Eu sou parecido com Ele. Ele é o meu Senhor. Ele é meu Rei. Ele é meu Salvador. Jesus disse: vocês querem conhecer o Pai? Vocês estão falando que quer conhecer o Pai. Olhe para mim, porque aquele que me vê, vê o Pai. Você é a imagem de Cristo. Então qualquer pessoa que olhar você vai enxergar Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E as suas mãos para o céu e dá uma salva de palmas para Jesus. Entregarei coração. Obrigado pela sua presença. Obrigado por você que nos visita pela primeira, segunda, terceira vez. Quando chega na terceira vez, nós já consideramos nossos irmãos aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. No seu caminhar, no seu trabalho, na sua casa, lembre-se do que nós falamos aqui. Quem você é. A marca de quem você carrega. Paulo disse assim: eu carrego no meu corpo, as marcas do meu mestre. O seu patrão precisa saber que você é a imagem de Cristo. Seu amigo, seus vizinhos, seus filhos, sua esposa, seu marido, seus irmãos precisam olhar para você e saber que você é parecido com seu mestre, que você não é um cristão, nem um crente, você é um discípulo, que o amor de Deus e que a graça e a paz daquele que vive e reina para todos sempre, que a comunhão e a consolação do Ruá de Deus esteja com toda a igreja. E a igreja diz: nós temos um cafezinho abençoado ali no fundo, participe conosco, tem um bolinho. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Sou tudo